O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Com essa promessa no coração, oramos: Senhor Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos da tua presença com o coração aberto, com a alma sedenta, com os joelhos dobrados diante da tua majestade. Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que age. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E hoje, neste momento, cada pessoa que levanta a voz ou o coração junto a esta oração chega diante de ti com suas cargas, com seus medos, com suas noites sem sono, com suas dúvidas que pesam como pedras. Mas tu és maior do que tudo isso. Tu és maior do que qualquer ameaça. Tu és maior do que qualquer doença. Tu és maior do que qualquer crise. Tu és maior do que qualquer inimigo que se levante contra os teus filhos. E é por isso que nos atrevemos a chamar teu nome, Senhor. Não porque somos dignos, não porque temos palavras suficientes, mas porque tu mesmo nos convidaste a vir. Porque tu mesmo abriste esse caminho através do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos porque tu és digno. Tu és o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome, que vai atrás daquela que se perdeu, que carrega nos braços aquela que está fraca demais para caminhar sozinha. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos não só pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. Espírito Santo, vem. Vem agora mesmo sobre cada coração que está assistindo, que está ouvindo, que está repetindo essas palavras. Guia os nossos lábios, guia os nossos pensamentos. Que esta oração não seja apenas palavras no ar, mas seja um encontro real com o Deus vivo. Que cada pessoa sinta a tua presença como um amparo, como um refúgio, como os braços fortes de um pai que não abandona os seus filhos. Pai, antes de pedirmos qualquer coisa, precisamos confessar, precisamos reconhecer que nem sempre vivemos como pessoas que confiam em Ti de verdade. Quantas vezes carregamos o peso sozinhos quando devíamos ter entregado nas Tuas mãos? Quantas vezes a ansiedade tomou o lugar da fé? Quantas vezes o medo falou mais alto do que a Tua palavra? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa fraqueza. Perdoa as vezes em que duvidamos do Teu amor. Perdoa as vezes em que agimos como órfãos, esquecendo que somos filhos do Deus Altíssimo. A Tua palavra nos diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, quantas vezes lemos esse versículo e mesmo assim o medo voltou? Quantas vezes pregamos essa promessa e mesmo assim trememos diante das circunstâncias? Perdoa-nos, Pai, e renova em nós essa fé que não depende do que os olhos enxergam, mas do que o coração crê. E agora, Senhor, nós oramos pela proteção. Nós oramos pelo amparo divino sobre cada vida que está diante desta tela. Há pessoas aqui que estão com medo, medo real, medo de perder o emprego, medo de perder a saúde, medo de perder alguém que amam, medo do futuro que parece incerto e assustador. Senhor, Tu conheces cada um desses medos pelo nome. Tu sabes o que está acontecendo nas casas, nas famílias, nos corações, e Tu prometes ser o nosso escudo. Em Salmo 91, 1-2, a Tua palavra declara: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pai, que essa seja a declaração de cada coração hoje. Que diante de tudo que apavora, que diante de tudo que amedronta, cada filho Teu possa dizer com convicção: O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, em Ti eu confio. Senhor, nós oramos por proteção sobre os lares, que Tu cubras cada lar representado aqui com o Teu poder,
que nenhuma força do mal tenha acesso onde o teu nome é honrado, que a paz que excede todo entendimento guarde as entradas e saídas de cada casa. Pai, protege os casamentos que estão sob ataque, protege os filhos que estão expostos a perigos que os pais nem conhecem. Protege os jovens que enfrentam pressões tão intensas nesse mundo que se afastou tanto de ti. Cobre-os, Senhor. Cobre-os com tua graça, com tua misericórdia, com teu poder. Oramos pela proteção sobre os corpos. Há pessoas aqui com diagnósticos difíceis, há pessoas que já não sabem mais o que fazer com a própria saúde. Há aqueles que já estão internados, que estão sofrendo, que estão esperando por um milagre. Senhor, tu és o Senhor que sara. Tu és o mesmo que disse às mulheres e aos homens enfermos: vai, a tua fé te salvou. Estende tua mão sobre esses corpos adoecidos, Pai. Que teu poder toque onde a medicina não alcança. Que tua graça opere onde a ciência diz que não há mais o que fazer. Tu és Deus. Tu podes. Oramos pela proteção sobre as mentes, porque o campo de batalha muitas vezes está dentro de nós. Os pensamentos que assombram na madrugada, a depressão que apaga a luz de dentro, a ansiedade que paralisa, o pânico que sufoca. Pai, a tua palavra diz em Filipenses 4, 6, 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, fazei os vossos pedidos serem conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, que essa paz sobrenatural invada cada mente atormentada. Que o teu Espírito traga calma onde há tempestade interior. Que os pensamentos que destroem sejam substituídos por pensamentos que edificam, que consolam, que libertam. Oramos também pela proteção espiritual, porque o adversário é real. O diabo anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas a tua palavra também nos diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E então, Senhor, nos cobrimos hoje pela autoridade do nome de Jesus. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não por mérito nosso, não por força nossa, mas pelo poder do teu nome, Jesus. Pelo poder do teu sangue derramado na cruz. Pela ressurreição que declarou tua vitória sobre toda a potestade, sobre toda a força das trevas. Pai, nós paramos aqui para agradecer, porque a gratidão é a linguagem da fé, e nós escolhemos ser gratos mesmo no meio da dificuldade. Somos gratos pela vida, pela saúde que ainda temos, pelo teto sobre nossa cabeça, pela família, mesmo com todos os seus desafios, pelos amigos que ficaram quando outros foram embora, pelas orações respondidas que às vezes esquecemos de lembrar, pelos livramentos que aconteceram sem que percebêssemos. Quantas vezes tu nos guardaste de acidentes que não aconteceram? Quantas vezes tu nos desviaste de caminhos que nos destruiriam? Quantas vezes tua mão trabalhou nos bastidores da nossa vida e nós não tivemos olhos para enxergar? Obrigado, Senhor. Obrigado por cada amanhecer. Obrigado por cada fôlego de vida. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, como diz Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Grande é a tua fidelidade. E agora intercedemos por aqueles que estão sozinhos. Há pessoas assistindo a esse vídeo neste exato momento que se sentem completamente sozinhas, que não têm a quem recorrer, que sentiram que até Deus os abandonou. Pai, fala com essas almas agora. Fala mais alto do que a solidão.
mais alto do que o silêncio que machuca, mais alto do que a voz que diz que ninguém se importa, porque tu te importas. Tu te importas tanto que o próprio Jesus disse em Mateus 28:20: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, Senhor, não só nos dias de festa, não só nos dias de vitória, todos os dias, também naquele dia que parece não ter saída, também naquela noite que não quer terminar, tu estás ali, tu estás aqui. Oramos pelo amparo daqueles que perderam um ente querido, que carregam a dor do luto, que não sabem como segurar as lágrimas, que acordam de manhã e por um segundo esquecem da perda, e então a realidade bate de novo e a dor volta como uma onda. Senhor, tu choras com eles. Tu és o Deus que se compadece. Que teu consolo, que é diferente de qualquer consolo humano, alcance esses corações partidos. Que tu sejas o Pai que ampara, que abraça, que sustenta. Oramos pelos que estão em situação de perigo agora mesmo, que passam por perseguição, por violência, por injustiça, que vivem em lugares onde a vida não vale nada aos olhos dos homens, mas vale tudo aos teus olhos, Senhor. Porque tu mesmo disseste que até os cabelos de nossas cabeças estão todos contados. Guarda essas vidas, Pai. Envia teus anjos para acampar ao redor daqueles que te temem. A tua palavra promete em Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que essa promessa se cumpra de maneira poderosa sobre todo filho teu que está em perigo neste momento. Senhor, chegamos ao fim desta oração com o coração mais cheio do que quando começamos. Porque isso é o que acontece quando nos aproximamos de ti. Chegamos vazios e saímos cheios. Chegamos com medo e saímos com fé. Chegamos com perguntas e saímos com a certeza de que tu seguras as respostas na palma da mão. Chegamos frágeis e saímos sustentados pelo teu braço forte. Que cada pessoa que orou junto a estas palavras carregue de volta para a sua vida a certeza de que não está só. Que o Deus que cuida dos pássaros do céu e veste as flores do campo, cuida também e muito mais de cada um dos seus filhos. Que a fé seja renovada, que a esperança seja reacesa, que o amor de Deus seja derramado em abundância sobre cada coração. Senhor, termino com as palavras do apóstolo Paulo, que de dentro de uma prisão escreveu sobre paz e proteção, porque ele sabia em quem tinha crido. Que essas palavras sejam nossa declaração, nossa confissão, nossa certeza, seja o nome do Senhor exaltado agora e para sempre. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de geração em geração, por toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, o nosso protetor, o nosso amparo. Amém.